Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, hoje iremos meditar o Evangelho do dia deste domingo, que se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Ouçamos com atenção. O reino de Deus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui justo contigo? Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então nesta parábola, onde Jesus vem falar dos trabalhadores da vinha, nós podemos aí observar que a justiça de Deus é diferente da nossa. Então o dono da vinha sai em horários diferentes para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele sai pela hora terceira, pela hora sexta, nona e 1/10, ou seja, desde a alvorada, desde o amanhecer até o pôr do sol. E o dono da vinha combina uma diária com os primeiros trabalhadores, ou seja, 1 denário. E também para com os demais ele prometeu pagar o que fosse justo. Então, amados irmãos e irmãs, 1 denário naquele tempo, no tempo dos judeus, era referente à diária de um trabalhador braçal, o que hoje para nós equivale a mais ou menos em torno de 25 ou 30 reais. E ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada um recebeu a diária. Em seguida, vieram os que tinham sido contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária.
ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu pagaste a eles a mesma diária que a nós, que suportamos o peso do dia inteiro e o calor ardente do sol? Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Nós não combinamos uma diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Então, amados irmãos e irmãs, podemos perceber também que a vontade do Pai é diferente da nossa. A vontade do Senhor é que todos os seus filhos e filhas se salvem. É que cada um de nós alcancemos a vida eterna. Se eu ou você, meu irmão, minha irmã, nós temos mais tempo de caminhada, que nenhum de nós possamos nos vangloriar por isso. Pois os que se convertem, os que se converterem também, por último, poderão se salvar, poderão alcançar o reino de Deus, e muitos primeiro do que aqueles que já se consideram salvos. Deus admite no seu reino os que também chegam tarde, como pecadores, pagãos. Deus considera todos, pois na palavra de Deus está escrito: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lembremos-nos que o Senhor continua a chamar a cada um de nós, a cada um dos seus filhos e filhas, para a sua vinha. Mas muitos são os convidados, e poucos são os escolhidos. Portanto, lutemos sempre, meus irmãos, para fazermos parte dessas pessoas que são escolhidas por Deus. Lutemos para fazer parte deste grupo escolhido pelo Pai. Lutemos por esta parte que deseja fazer a vontade do Pai, que deseja fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, que nenhum de nós se perca, que nenhuma das suas ovelhas se desgarrem do bom pastor, que nenhuma das suas ovelhas se desgarre do seu rebanho. E por isso, amados irmãos e irmãs, o Senhor passa constantemente no meio dos seus filhos e filhas, chamando a cada um de nós para a sua vinha, para fazer parte do seu reino. Mas cabe, meus irmãos e minhas irmãs, a cada um de nós estarmos atentos à voz de Deus, estarmos atentos ao chamado. E também compete a cada um de nós não somente o chamado de Deus, mas também a nossa resposta é de fundamental importância. Quando Deus nos chama, Deus não nos obriga a fazermos parte do seu reino. Deus não nos obriga a fazermos parte da sua vinha, mas Ele apenas nos faz um chamado. E dependendo da nossa resposta, nós poderemos fazer parte do seu reino, poderemos fazer parte da sua vinha. Então, meus amados irmãos e irmãs, que a sua resposta para os projetos de Deus na tua vida seja sempre o sim. Outro grande ensinamento que podemos tirar desta parábola é a justiça de Deus. Assim como Deus é justo, nós também somos convidados a viver a justiça para com também os nossos irmãos. Nós muitas vezes contratamos pessoas para fazer para nós algum tipo de serviço, e muitas vezes nós nos aproveitamos das misérias dos outros. De que maneira eu falo isso? Às vezes nós contratamos um trabalhador, contratamos uma pessoa para fazer um serviço, e aquela pessoa às vezes não sabe valorizar o seu serviço, ou muitas vezes não cobra
um valor que seria justo pelo seu trabalho. E às vezes nós acabamos também nos omitindo, às vezes pagando um valor muito baixo por aquele serviço prestado, mas na nossa consciência nós percebemos que aquele serviço valeria muito mais. E a palavra de Deus também, lá em Levítico capítulo 19, versículos 23, também vem nos alertar quanto a isso. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que é suor dos outros, e nós muitas vezes tentamos dar uma de esperto para sonegarmos, pagando muitas vezes um valor abaixo do que aquilo que seria justo. A palavra de Deus nos diz que esta quantia, este valor não ficará conosco, porque não nos pertence. Ou seja, não se lucraremos daquilo que não é nosso. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, que vem iluminar a nossa mente, que vem iluminar o nosso coração, para que sempre também possamos agir com a justiça, para que sempre também possamos agir conforme a vontade de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa sempre nos guiar, iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, para que sempre no nosso dia a dia, na nossa vida, nós possamos fazer aquilo que é agradável ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.